Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a falar de Atos capítulo 20. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 20, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Até aqui, até o versículo 5. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, bom, fiel, perfeito, inigualável. Não existe nenhum outro que esteja acima do Senhor. O Teu nome é sobre todo nome. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso Deus verdadeiro. Aquele que nos salva, que nos guarda, que nos protege, que nos livra do mal. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, esses pequenos desvios de percurso que nós cometemos. Tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais segunda-feira, por mais essa semana de trabalho que está começando para muitos de nós. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo e tem nos ajudado até aqui, e tem nos dado alimento, tem nos dado saúde, tem nos dado condições de enfrentar os desafios que aparecem nas nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos hoje, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso dia de trabalho, abençoa a nossa família, as nossas famílias aqui representadas, né? Abençoa cada pessoa que está acompanhando aqui esse episódio do podcast. Abençoa especialmente cada pessoa que vem acompanhando todos os dias, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, que a Tua provisão abundante esteja sobre as nossas vidas, mas principalmente, Senhor, que nós estejamos totalmente dentro dos caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas, dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós possamos obedecê-lo todos os dias. Abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma porta de emprego, de um milagre. Esteja com essas pessoas, eu peço em nome de Jesus. Amém. Aqui, pessoal, então, Paulo está passando por algumas cidades, né? A gente lê nos primeiros versículos, ele se despede, ele vai para Macedônia, daí ele chega na Grécia, ele fica 3 meses na Grécia, enfim, ele vai passando por outros lugares, né? Está aqui numa das viagens missionárias dele. Interessante a gente notar no versículo 1 e 2 o seguinte, ó. Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Versículo 2. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras. Interessante, né, que versículo 1 e versículo 2 fala que Paulo passou pelas igrejas encorajando aquelas igrejas, né? Então, acho que esse é um dos nossos papéis aqui, né, galera? Encorajar as pessoas, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra que vai fortalecer as pessoas, né? Então, eu acredito que esse é um dos nossos papéis aqui. Paulo vinha fazendo isso, né? Passava pelas igrejas, encorajava, fortalecia aquelas igrejas, levava uma palavra realmente que iria ajudar aquelas pessoas. Acho que aqui já é uma primeira mensagem, tá? O que nós temos falado para as pessoas? A gente tem encorajado as pessoas, a gente tem fortalecido as pessoas com as nossas palavras, ou a gente tem colocado as pessoas para baixo, a gente tem levado as pessoas para um lugar pior, para um lugar ruim. Como nós temos usado a nossa boca, o que tem saído da nossa boca, como que nós temos usado as nossas palavras. O livro de Provérbios tem várias e várias passagens falando sobre o uso correto da nossa língua, né? Daquilo que nós falamos. Então eu acho que essa é uma primeira mensagem. Esse texto também tem algo interessante, galera, que é a tradução que eu uso aqui para o AB7 é a NVI, Nova Versão Internacional, uma tradução muito boa. Nesse caso aqui, eu gosto mais da Almeida Revisada e Corrigida, a ARC é a sigla dessa Bíblia.
Por quê? Porque aqui no versículo 1 e no versículo 2, a NVI traduziu a palavra para encorajar, encorajá-los e encorajando. Mas são duas palavras diferentes no grego e pode dar um sentido diferente. No primeiro versículo, a palavra usada denota muito mais que Paulo se despediu, que Paulo abraçou, que Paulo estava ali com eles, fazendo essa despedida, né? Tanto que a NVI coloca, despediu-se e partiu para Macedônia. Porque foi isso, né? Foi aquela saudação de despedida. Claro que também é usado como encorajar, fortalecer, mas tudo bem. Então, a NVI optou aqui por usar encorajar, não é a tradução que eu mais gosto. E no segundo versículo, a palavra encorajando está um pouco mais bem colocada, a Almeida traduz como exortou-os. Pode ser entendido da mesma forma também, não estou falando que a NVI está errada, tá, gente? Mas por que eu estou falando isso, então? Se não foi para falar que a NVI está errada, para que eu trouxe esse assunto? Porque é importante, sempre que você está estudando a palavra no seu devocional, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, lê mais de uma tradução da palavra. Não que uma tradução vai estar errada, mas você começa a complementar o sentido daquilo que vem sendo falado, tá? Então, gente, a NVI é uma tradução muito boa, é a que eu uso aqui no AB7, não estou falando que ela está errada, estou falando que ela tem uma pequena diferença em relação à Almeida, porque a Almeida tentou ser um pouquinho mais fiel à palavra original. De novo, a NVI não está errada, mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais no entendimento da palavra, use sempre mais de uma tradução. Eu gosto muito da Almeida revisada e corrigida, e gosto da NVI também, são duas traduções que eu uso bastante. Então, se você puder, sempre que você quiser se aprofundar um pouquinho mais, lê o texto na sua versão, talvez a NVI, e lê também o texto numa tradução Almeida, que normalmente é uma tradução bem fiel. Então aqui ficou só como dica para você, não tem nenhuma mensagem por trás disso. A mensagem de hoje é essa, como nós temos usado a nossa boca, faz a sua reflexão, porque é muito importante que nós usemos as nossas palavras para encorajar as pessoas, para fortalecer as pessoas, para consolar as pessoas, e não para ficar apontando só as falhas e apontando os erros. Isso quem faz, tem uma pessoa para fazer isso, né? A liderança da pessoa vai fazer isso, o pastor ou a pastora da pessoa vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso. Mas muitas vezes a gente tem mais que encorajar, consolar, fortalecer as pessoas. Faça essa reflexão aí. Vê como você tem usado as suas palavras. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.